Esse nosso primeiro dia está recheado de temas super interessantes, temos várias palestras, temos um painel incrível aqui para vocês. A gente vai começar falando sobre urbanismo e sobre infância. Essa nossa primeira palestra do dia vai pensar o lazer muito além da piscina. Praças, playgrounds, bairros planejados e espaços de convívio que fazem parte dos desenhos das cidades, pensando na infância. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o sócio fundador e diretor de criação da Austin Urbanismo, Murilo Vidal. Murilo, seja muito bem-vindo ao nosso palco. Muito bom te receber aqui para fazer a abertura aqui do dia. Muito obrigada. Agora o palco é todo seu, Murilo. Olá, boa tarde. Meu nome é Murilo Vidal, eu sou da Austin Urbanismo e te apresentar sobre bairros planejados, playgrounds e contar essa história de como nasce, obviamente, esses playgrounds que hoje em dia fazem parte das nossas cidades como um todo. É importante que vocês saibam que em urbanismo contemporâneo, cada vez mais a criança está sendo olhada como um ativo de fato, aí, não só de bem-estar, mas de qualificação aí do espaço público. A gente começa então apresentando aí como seria o... Aqui não está... Para onde eu aponto, por favor? Agora foi. Obrigado. Então a gente apresenta então como nasceu essa história aí dos playgrounds através aqui desse gráfico que explica basicamente os períodos onde houve uma evolução, onde houve uma mudança, de fato, a nossa percepção em relação a essas áreas de lazer. Começa com o jardim de areia, o que os americanos chamam de sandbox. Isso começa lá no final do século XIX, começa através aí de uma ideia alemã vinda de Froebel, que diz que a criança tem uma parte lúdica e parte criativa que deva ser obviamente estimulada, e esse período aqui, esse caminho, ele avança e cada um desses marcos temporais leva a um tipo de mobiliário, a um tipo de relação, de fato, entre os pequenos e aí os espaços, com marcos muito claros no mundo pós-guerra e a partir aí dos anos 70 aproximadamente. Quando a gente avança, eu estou indo aí para esse tipo de gráfico que vocês conseguem ver de maneira muito clara a diferença que há entre mobiliários que são usados para as crianças e como isso reflete a nossa percepção aí em relação a esses espaços. E cada um deles começa, obviamente, aqui com a sandbox, que eu falei, a caixa de areia. Eu começo, então, até os anos 20, a falar sobre... mobiliário muito metalizado, então estou dizendo metal aqui, ainda nos playgrounds infantis, e a partir dos anos 70 eu começo a pensar num item que é muito importante, que é a segurança das crianças nesses espaços. Até então eu ativo aqui, eu reconheço o papel que isso tem na formação infantil, na educação infantil, e no mundo pós-guerra, isso aí é 45, enfim, 47, eu começo a pensar em outras materialidades. Não é à toa, como vocês estão vendo aqui, anos 50 e 70, que eu começo a pensar nesse lado lúdico, nesse lado mais inventivo, e não é à toa também que aparece essa relação aqui com a exploração espacial. Para aqueles que conhecem mobiliário, moda e qualquer tipo desse assunto, eu estou falando aqui na era espacial. Só que era espacial completa, então começa a aparecer esse tipo de mobiliário. Eu mudo, a partir dos anos 80, aí para o mobiliário plastificado. Os australianos chamam isso de plastic fantastic. Então, assim, é o fantástico de plástico que, na verdade, emoldura todo aí esse espaço até chegar nos dias de hoje, onde já há esse reconhecimento em relação, obviamente, a questão da segurança infantil, mas eu volto para o lado lúdico e aqui aparece, isso é muito contemporâneo hoje em dia, uma ligação com a natureza. Então, se até então
os espaços eles eram muito artificializados. A partir dos anos 80 e no mundo contemporâneo, eu começo a trazer a natureza para dentro, obviamente, aí dessas áreas de lazer infantil. E isso tem uma relação muito forte aí com os tipos de inteligência que eu quero, obviamente, estimular nas crianças, o tipo de ação que eu quero ter. E aí tem, assim, existem vários tipos aí de inteligência, linguística, musical e por aí vai, e um playground completo, ou um bairro que tem essa preocupação, por exemplo, utiliza, obviamente, essas inteligências a seu próprio favor. Um pouco mais para frente, vocês verão, por exemplo, que inclusive eu te trouxe um exemplo, há uma ideia muito forte de colocar no tecido urbano, obviamente, aí essa questão das inteligências. Eu vou andar, a gente chega então em características, obviamente, aí de playground, através desse gráfico. Então eu tenho 4 elementos que são muito importantes nesse ponto: tamanho e população. De acordo com a densidade de uma área, eu tenho um estímulo maior aí para a colocação de diferentes tipos de playground. A questão do orçamento é muito importante, eu saber qual é o meu budget, qual é o meu orçamento para poder investir nessas áreas em si. As características de segurança, isso é muito importante. E, por fim, faixa etária e inclusão. Sobre esse último item, vale aqui um disclaimer, vale um mergulho um pouco mais profundo. Diferentes faixas etárias demandam tipos de brinquedos diferentes e demandam uma interação diferente com o espaço. Eu não posso tratar um bebê de 6 a 23 meses da mesma maneira que se trata uma criança de 7, 8 anos. Então, há espaços diferentes, há brinquedos diferentes e há estímulos diferentes de acordo aí com a evolução dos pequenos. Esses números que vocês estão vendo aqui, de 1 a 4, um pouco mais para frente, eu vou voltar a falar sobre eles, porque de acordo com o espaço em si, eu tenho aí uma predileção, eu tenho aí posso dizer isso, eu tenho aí um reforçamento, um reforço aí de algum dessas características. A gente anda e começa a mostrar essa paisagem de playgrounds, o que o mundo inteiro está fazendo hoje em dia, e eu penso que fica muito claro que eu tenho uma questão do fantástico. Então eu saio de equipamentos que são literalmente esperados, eu saio do óbvio, eu estou montando um sistema e eu volto para isso. E esse álbum de imagens feito pelo escritório é exatamente esse ponto, que eu começo a falar sobre formas diferentes, eu começo a falar sobre tematização de espaços playground. Isso é muito comum hoje em dia em áreas de lazer. Eu tematizo essa área de lazer e começa a ver, caros, uma mistura com arte. Então eu começo a trazer arte para dentro dos espaços infantis, obviamente estimulando aí o pensar dos pequenos. Sobre essa obra aqui em si, ela é muito emblemática, ela é muito icônica. Isso daqui é um playground feito, se eu não me engano, em um shopping em Singapura, por um escritório que ele é referência global em estímulo infantil a playgrounds, que é a Carve. E aí tem uma história muito bonita em relação a esse playground em si, que esse playground lúdico, fotogênico, instagramável, ativou completamente o centro comercial, então trouxe mais consumidores para esse shopping, e o sucesso foi tão grande que eles tiveram que ampliar. Hoje em dia ele foi desmontado, teve uma outra aí, percepção, mas durante um tempo considerável que ele ocorreu, trouxe aí uma ativação para o espaço, e vários bairros planejados ou empreendimentos pelo Brasil estão cada vez mais pensando em como atrair famílias através desses espaços infantis. A gente anda e fala agora sobre outras paisagens possíveis aí de playground. A Ásia, nesse momento, está muito vanguardista nesse aspecto. Eu começo a trazer, de novo, essa questão da tematização. Eu começo a utilizar esses playgrounds como aí um espaço de arte pública, então trago um elemento de cor aí para a cidade, isso é muito importante, e tem sim uma volta,
e essas duas imagens não estão aqui a esmo, tem uma volta, sim, em alguns espaços da brincadeira de rua. Então, eu volto à brincadeira de rua, eu crio espaços onde a brincadeira não está emoldurada. Eu deixo a criança própria criar o seu tipo de jogo, a criança montar os seus próprios laços aí de afinidade, seus laços de fraternidade. A gente anda e começa a falar, então, de outros exemplos possíveis. Esse exemplo eu particularmente gosto muito, que ele retoma aquilo que eu falei anteriormente, que é essa volta da natureza dentro do espaço. Então, é basicamente um tronco muito bem, com artesanato muito forte, muito bem pensado, mas através desse tronco que se inicia a brincadeira. Aqui tem um ponto muito importante, em diversos países do Brasil não é diferente disso, há normas de segurança em relação a essa brincadeira infantil. Outros países pensam de maneira diferente. Outros países pensam que a criança vai achar o seu ponto de segurança. Claro que você não cria nada muito difícil, mas a criança vai achar o seu ponto de segurança e esses acertos e erros é que criam, de fato, aí essa evolução, essa mentalidade diferente. Um outro exemplo que a gente anda agora é Curitiba, capital do Paraná. Então, eu volto daquele elemento que eu falei anteriormente, é muito lúdico, é muito colorido, ele vira, de maneira geral, um ponto de cor aí para a cidade, e aí tem um ponto que eu sempre levo em consideração com a equipe da Austin Urbanismo, que é a relação entre o mobiliário, que vai atender basicamente aos pais e acompanhantes, e as crianças em si. É muito comum, hoje em dia, você colocar esse mobiliário como um ponto de apoio. Ele tem uma função muito direta, que é servir para os pais sentarem e olharem seus filhos. Há outros países, há outros urbanistas, outros paisagistas que pensam isso diferente. E como é que a gente pensa no escritório? Esse espaço aqui é um espaço igualmente importante do que esse. É um espaço de convivência, é um espaço que deveria proporcionar também a formação de laços de vizinhança. Então, ao invés dos bancos estarem alinhados, a gente cria salas de estar, para as pessoas conversarem. Eu quero que o pai, a mãe, enfim, conversem entre si. Então, você cria uma questão de mobiliário urbano, de mobiliário que vai fazer apoio, mas que também propicia, obviamente, essa interação. E tem um além, que é o seguinte: isso é muito comum, que as famílias que levem as suas crianças, geralmente famílias de uma renda mais deprimida, vou usar esse termo, quando passeiam no playground, levem uma comida, levem um lanche. Onde as pessoas lancham? Então, geralmente, a gente coloca um espaço de apoio, de mesas de piquenique, para que as famílias consigam acompanhar os pequenos, mas também consigam ter a sua área de comedoria em si. Então, há vários exemplos no mundo que trabalham com isso, com um cercamento dessa área de playground, mas não é pensado somente para as crianças, é pensado na funcionalidade também para as famílias que vão estar lá e para aqueles que têm filhos, acho que já passaram por isso. Eu levo meu filho para brincar, mas onde eu vou ao banheiro? Onde eu compro uma água? Onde eu faço um lanche? Isso é pensado junto aí com o desenho em si do playground. Nesse caso aqui é o Parque do Barigui, que fica em Curitiba. A gente anda, aí eu vou para o extremo norte do Brasil, isso aqui é Boa Vista, capital de Roraima, e aí eu tenho de novo essa questão da tematização. E esse exemplo que eu falei agora do mobiliário, ele acontece aqui. Quando a gente não prover isso para as pessoas acham uma maneira de resolver. Então, eu estou sentado numa bancada, eu deveria planejar, obviamente, esse espaço aqui para os pais, isso não foi feito, então acaba achando um espaço que é aí uma conjuntura local, mas o que atrai essa imagem escolhida pela equipe é basicamente não somente a tematização, o lado lúdico, mas é a volta de um elemento que todos vocês conseguem ver na cidade, que é a água. Então, a água volta com muita força, a água volta através desse elemento que a gente chama de fonte seca, e as crianças geralmente adoram esse espaço, geralmente em cidades muito quentes, isso está vindo muito forte.
mas no mundo inteiro a gente tem visto essa adição aí do elemento água como um lugar, como um elemento também de brincadeira, e isso fica mais premente, isso fica mais urgente quando é uma cidade que não está no litoral, eu estou no interior. Então, basicamente, a água é algo que eu sinto muita falta. A gente volta e continua aí, só que a gente vai entrar agora em um momento que é muito importante para a gente, que fala sobre a aplicabilidade, obviamente, desses elementos todos, que é através da inserção disso em um bairro planejado. Nós somos um escritório de urbanismo, a Auschen Urbanismo desenha, obviamente, espaços públicos, desenha bairros planejados, loteamentos, condomínios e afins, e como a gente aplica essa ideia dos playgrounds em um projeto? Da seguinte maneira: há um primeiro momento, um reconhecimento das áreas que são passíveis de receber esse tipo de equipamento, nesse caso aqui, tanto em áreas públicas quanto áreas que estão para dentro de um certo controle de acesso. Penso que todos estão familiarizados com a questão do loteamento com controle de acesso. Então, aqui eu tenho áreas para dentro e áreas para fora, mas há um mapeamento, de maneira geral, das áreas que a gente chama de passíveis para esse tipo de inserção, e dentro dessas áreas há uma série de características que são, obviamente, aí, com uma inteligência nossa, muito bem espacializadas. Nós andamos e falamos agora, voltamos aí nos tipos de equipamento que são possíveis, e há, obviamente, aqui quase esse pupurri de pictogramas, onde tem em cada uma dessas áreas um elemento. Eu vou usar esse daqui como exemplo, que é o Playground Baby. Eu lembro que eu falei anteriormente para vocês que as crianças são diferentes, cada faixa etária demanda um tipo de equipamento, e nesse Playground Baby a gente coloca equipamentos e volta a falar naquela questão das inteligências que são estimuladas em cada um desses espaços. Nesse projeto em específico, há uma série aí de espaços em si, os playgrounds babies, infantil e playground teen, as zonas esportivas, brincadeiras de rua e por aí vai. Sobre zona esportiva em si, vale passar uma inteligência que é a seguinte: cada vez mais em parques e espaços públicos, nós estamos repensando o papel das quadras esportivas. A gente acredita que elas devam existir, mas em muitos lugares elas acabam virando zonas de disputa ao invés de zonas de conforto e zonas de família. Então a gente está repensando, e não é só o Brasil, o mundo inteiro está repensando o papel das quadras esportivas dentro aí dos espaços públicos. Eu estou muito próximo aí do final. Em cima disso, desse reconhecimento das inteligências, enfim, dos espaços em si, que, de novo, nesse projeto, estão ligados a essa concepção de bairro planejado, nós andamos e aí mostramos quais são aí esses elementos, mas agora muito mais ligado à sua função urbanística. Então, de novo, nesse trabalho que nós fizemos, existe aí o que a gente chama de abraço verde, é uma nomenclatura que a gente utiliza no escritório. A gente não utiliza cinturão verde, e a lógica é cinturão comprime, abraço te abraça, abraço te acolhe. Então, o abraço verde do projeto, que é projetado por nós, em cima do abraço verde, nós fizemos uma série de inserções, que é esse tom aqui de verde mais esmeralda. Acima dele tem o Parque Central nesse tom de amarelo, e esses números que estão aqui são aqueles que eu falei anteriormente, eu vou retomar, que são as características principais. Então, o 2, por exemplo, é o meu orçamento, que num projeto de um parque central eu gasto mais, eu tenho um orçamento um pouco mais elástico aí para equipamentos, por exemplo. Existe um terceiro, um intermediário, pintado nesse tom de rosa, que são as praças de boas-vindas, que recepcionam moradores e visitantes de cada um desses gomos residenciais. E aí eu tenho em lilás as praças de vizinhança e, por fim, em azul, as faixas paisagísticas. Isso retoma essa ideia, é quase como uma outra camada, e aí eu falando sobre urbanismo em si, que vem configurar aí a riqueza desse bairro planejado. Uma ideia que é muito importante, que ela é muito falada hoje em dia, que toca nessa questão da criança,
é em relação a ruas completas. Então, eu penso hoje em dia a rua de maneira diferente. Em grande resumo, como é pensado em várias cidades do Brasil, a rua é um lugar para carros. A maneira contemporânea de você pensar a rua é para todos. Ninguém me falou que o carro é o ator principal da rua, o ator principal da rua é o pedestre, é a criança, é o ciclista. Então, eu repenso, inclusive, o desenho do meu sistema viário em função, obviamente, aí dessa questão de ter uma outra camada de percepção. Eu volto aqui para essa ideia, obviamente, do urbanístico, e eu quero retomar, e eu vou só voltar um pouco nessa questão das prioridades, que eu estava falando anteriormente, que eu tenho que falar sobre esse assunto um pouco mais, que é tamanho da população, orçamento, características e faixa etária. Não quer dizer que todos os projetos, caros, eu vou ter que colocar, obviamente, eu vou ter que analisar cada um desses itens. O que eu quero dizer é, dependendo da complexidade de um espaço público, ou de um bairro planejado, ou mesmo de um playground dentro de um condomínio, eu tenho aí características, obviamente, diferentes. Eu vou andar, estou chegando próximo ao meu fim, que retoma, obviamente, o bairro planejado, como estava explicado até então. Esse é o último slide, né? Obrigado.